Boa noite, meus irmãos queridos. Sejam todos muito bem-vindos. Você que nos acompanha aí através do nosso canal do YouTube, ao nosso culto de oração. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós temos o nosso culto de oração aqui. Nesse formato, por enquanto, online, por meio das nossas mídias sociais e de modo específico por essa plataforma do YouTube. Mas o nosso desejo e esperamos que isso tudo passe e nós possamos nos reencontrar novamente presencialmente também na nossa comunidade de fé às 20 horas que nós costumávamos nos encontrar de toda quinta para o nosso culto de oração. E nosso desejo é que isso aconteça o mais breve possível, mas com muita segurança, levando a segurança como algo muito a sério, muito importante para nossas vidas nesse momento. Então, sejam muito bem-vindos a esse culto de oração, e eu queria convidar você a orar comigo nesse momento, para que o Deus de toda graça, de toda misericórdia, venha de encontro ao nosso coração, de encontro às nossas vidas, e nós possamos desfrutar não só de um momento ao lado dele, ouvindo a sua palavra, mas também um momento em que nós nos curvamos e nos quebrantamos diante da sua doce, santa e preciosa presença. Vamos orar. Pai Santo, Deus querido, é no precioso nome de Jesus Cristo que aqui estamos, gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós e por nossas vidas, como o Senhor tem nos sustentado, tem nos socorrido, tem suprido as nossas necessidades. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sido um Deus de graça e de compaixão que tem nos ajudado nos momentos desafiadores de nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Todo culto de oração nosso, nós temos o momento da leitura dos pedidos. Há um momento no nosso culto de oração, quando era presencial, eu perguntava aos irmãos presentes para que falassem e verbalizassem os seus pedidos de oração, e aqui nós interagíamos de modo mais direto e pessoal, ouvindo cada irmão expor o seu pedido de oração ou expressar a sua gratidão. Quando, por conta da pandemia, tivemos que recorrer ao modelo online, nós passamos a abrir o nosso grupo de avisos, que é um canal, um grupo de WhatsApp, onde você recebe as notificações das atividades da nossa igreja, mas é um grupo em que só a nossa comunidade traz comunicação, para evitar aqueles muitos bom dias, que às vezes os grupos têm. Mas nós abrimos o canal toda quinta-feira, próximo do horário do culto, para que os pedidos possam ser partilhados. E nessa quinta-feira, certamente você que está no grupo e partilhando o seu pedido de oração, se você não está, procura aqui no chatzinho do nosso culto, nós colocaremos ali para você um link para que você possa entrar nesse grupo de WhatsApp e acompanhar todas as atividades da nossa igreja, mas também partilhar nas quintas-feiras o seu pedido de oração ou expressar a sua gratidão. E normalmente, a partir de tudo isso, eu faço a leitura desses pedidos e nós temos um período de oração. Mas hoje, como fiz em outro momento, eu não retornarei e lerei esses pedidos. Nós teremos um momento de interlúdio, onde nós ouviremos uma música tocada, e nesse momento eu peço a você que leia os pedidos de oração que foram depositados aí no grupo de avisos, que foram partilhados, e interceda, separe esse momento onde nós estaremos ouvindo o interlúdio para você fazer a sua oração silenciosa em casa, colocando todos esses pedidos que chegaram até você nesse momento. Então, depois dos nossos louvores, começar um período de interlúdio com uma música instrumental, eu convido você a se curvar diante de Deus e convidá-lo para esse momento de intimidade, para partilhar aquilo que está no seu coração, mas também dividir aquilo que os seus irmãos ali colocaram. Mas não só isso, encorajo você também ao longo da sua semana a interceder por esses pedidos. Às 18 horas, já há bastante tempo, um movimento que começou com jovens da nossa igreja, com o nosso outside, às 18 horas nós temos separado esse tempo para orar.
Então, não deixe de fazer isso. Separe também, coloque aí o despertador do seu celular às 18 horas e ore. E nesse momento, ore por esses pedidos que foram trazidos pelos nossos irmãos e que você também colocou no grupo de avisos, tá bom? Então, vamos adorar ao Senhor nesse momento. Você tem convicção de que você pode adorar o Senhor por toda a eternidade? Tenha essa convicção aqui neste Jesus. Vamos louvar das alturas do céu, do profundo do mar, aonde você estiver. Louve ao Senhor. Oh
versículo 1 em diante diz assim: cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre os povos, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Vamos cantar ao Senhor. Todas as estrelas são ao Senhor.
Meu irmão querido, vamos por favor abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 22 para a reflexão dessa noite, desse nosso culto de oração. Então abra a sua Bíblia no Salmo de número 22, eu lerei todo o Salmo e pontuarei algumas coisas. Mas enquanto você abre aí o seu aplicativo ou vai abrindo a sua Bíblia, deixa eu lembrar uma coisa a você, esse culto está sendo transmitido em setembro, né, de 2020, e sabemos nós, batistas, que esse é o mês de missões nacionais, e eu queria lembrar a você, querido irmão, membro da nossa comunidade, que tem ofertado, dizimado de modo fiel e tem ajudado a continuidade da obra do Senhor. Eu faço um apelo para que você também, como sempre fez ao longo de toda a sua história, nesse tempo de pandemia, também dedique ao Senhor e coloque algo destinado à obra missionária. E quando fizer, você tem visto nos nossos cultos e também no nosso chat, vai aqui os dados bancários, que nesse tempo de pandemia nós não temos tido a oportunidade, como muitos faziam, de trazer ao gasofilácio a nossa oferta, escrever no envelope destinado a missões nacionais ou a missões mundiais ou algum propósito específico. Pedimos que você e encoraje você a fazer isso, né? Por mais que você não tenha mais esse tipo de ação mais presente, mas quando você fizer o seu depósito, a sua transferência bancária, e se você tem com alguma parte desse recurso com o objetivo de abençoar missões nacionais, e eu convido e desafio você a fazê-lo, peço que você procure uma das nossas tesoureiras, a irmã Valéria ou a irmã Gisele, e sinalize a elas: olha, eu fiz uma transferência, eu fiz um depósito e eu gostaria que esse valor ou parte desse valor fosse destinado a missões nacionais ou a missões mundiais. Então, por favor, não deixe de contribuir, porque os nossos missionários estão no campo aí, lidando com toda a obra de apresentar o Evangelho, lidando ainda com toda essa situação desafiadora que a pandemia tem trazido. Então, vamos todos ser partícipes dessa ação para que não falte recursos aos nossos missionários. Não vamos só segurar as cordas, como costumamos dizer, orando, mas vamos segurar as cordas contribuindo também. Então, após isso, vamos ler o Salmo de número 22 e eu gostaria de tecer algumas considerações de modo breve, com o desejo de ser assertivo, para que Deus seja glorificado nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia e não me responde, de noite não recebo alívio, tu, porém, és o Santo, és Rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu me tiraste do ventre, deste-me segurança. Junto ao seio de minha mãe, desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto. Não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo, meu vigor secou-se como um caco de barro e minha língua gruda no céu da boca, deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou,
perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra minha vida dos ataques dos cães, salva-me da boca dos leões e do chifre dos bois selvagens, e tu me respondeste. Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou meu repúdio, o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que te temem, cumprirei meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa, todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão, haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, Deus de graça, louvamos ao Senhor pela Tua palavra e a liberdade que o Senhor nos concede de vivê-la em nossas vidas e de dividi-la. Abençoa-nos nesse momento. Que o Teu Espírito possa ter liberdade em nossas vidas, em nossos corações, e que o Senhor possa falar conosco. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Estamos diante de um dos salmos mais preciosos para a fé cristã. Mais preciosos porque é um dos salmos que, de modo muito profético, descreve muitos momentos da vida do Senhor Jesus Cristo. Mas antes de chegar nesse ponto, desse ato profético do saltério, de Davi ao descrever o Salmo, em escrever o Salmo, em que na sua descrição ele apontava para uma realidade muito maior, que entendo eu que ele não compreendia naquele momento, mas estava sendo usado pelo Santo Espírito de Deus, usado pelo Senhor para preparar as pessoas para a vinda do Messias e para a obra que o Messias faria e para os sofrimentos que ele passaria. Mas nesse primeiro momento eu quero olhar para esse salmo, olhando a partir dessa perspectiva de que Davi aqui estava expressando os desafios do seu coração, os desafios de que ele estava vivendo como um homem de Deus, alguém que caminhava ou tentava caminhar à luz da vontade divina. E Davi começa a descrever, e por exemplo, nos 5 primeiros versos, ele descreve a sua angústia. E diz: meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não me respondes, de noite não recebo alívio, tu porém és santo, és o rei, o louvor de Israel, em ti os nossos antepassados puseram confiança e confiaram e o livraste, clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. A gente vê aqui essa oscilação de Davi entre a angústia e a apreensão de não ser respondido, mas ao mesmo tempo da recordação de que ele cria num Deus que era poderoso, porque já ao longo da história de Israel já havia se manifestado.
Depois, por exemplo, do verso 6 ao 8, ele descreve como o que ele tem vivido, principalmente o que ele tem vivido com relação ao outro. Ele se sente como um verme, não como um homem. Ele tem sido motivo de zombaria, objeto de desprezo do povo. Eles caçoam dele, balançando a cabeça com insultos, mandam ele clamar a Deus, e ele vai descrevendo toda a sua angústia. Mas ao mesmo tempo, no verso 9 e 10, ele, por exemplo, lembra de que ele é alguém que é consagrado a Deus e que Deus é Deus da vida dele, independente de estar vivendo em um momento de angústia. Ele diz: contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Ele reconhecia aquele ato cuidadoso materno, o acolhimento materno, o aleitamento como um ato da graça divina e já manifestação de um Deus que lhe dava segurança e o guardava. Desde que nasci fui entregue a ti, em verso 10, desde o ventre materno és o meu Deus, ou seja, eu fui alguém que fui consagrado ao Senhor desde pequeno. Então, por mais que ele estivesse lutando com seus dramas interiores e os desafios exteriores também, porque ele lutava com a sua angústia, mas lidava com aqueles que zombavam com ele, e ele lembrava que ele temia um Deus que era um Deus que na história já havia se manifestado de Israel, mas também na história dele lhe dando segurança, suprimento, e ou seja, a gente vai vendo essa oscilação emocional e de vida que nós sabemos muito bem o que é isso, porque passamos momentos também de segurança e de insegurança, de felicidade, de tristeza, e nós vamos assim caminhando dentro dessa grande montanha-russa que é a nossa vida. E ele vai aqui descrevendo ao longo desse salmo tudo isso. Nos versos seguintes ele também começa a descrever mais da sua angústia, do verso 11 ao 18, que é um momento aqui que a gente olha muito para aquilo que Jesus viveu, quando a gente olha e fala: posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo, dividiram minhas roupas entre si, lançaram sorte sobre as minhas vestes. E ele vai descrevendo essa angústia, que é um apontamento, como eu disse, para aquilo que Jesus de fato viveu, e ele vai vivendo isso, e aí no verso 19 é de fato que ele começa a orar. Ele passa desse momento descritivo da sua angústia, de como ele tem sido zombado, de qual é a história dele com Deus, e volta na sua angústia, e chega um momento onde ele realmente verbaliza ou redaciona a sua oração, dizendo: tu, porém, Senhor, não fiques distante. Agora ele se dirige para Deus e não: Senhor, por favor, não fique distante. Ó, minha força, vem logo em meu socorro, livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães, salva-me da boca dos leões, dos chifres, dos bois selvagens, e tu me respondeste. E ele continua a sua oração, transformando a sua oração agora em adoração. Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei, louvem-no vocês que temem o Senhor, ele convida, glorifiquem-nos todos vocês. Mas eu quero chegar ao ponto que, a partir disso, eu gostaria de considerar algumas coisas que acho importantes. Quando ele chega no verso 25, depois de descricionar sua angústia, depois de expressar os seus desafios, depois de apresentar como é que as coisas externas têm afetado a sua vida, como pessoas têm atacado a vida dele, e todos nós passamos às vezes por situações como essas, passamos por momentos aflitivos, passamos por desafios e as pessoas às vezes zombam de nós. No caso dele é que zombavam da crença dele em Deus. A sua fé era motivo de escárnio. Você não diz que serve um Deus que é poderoso, que tem feitos históricos. Cadê ele agora na sua vida? Você que está parecendo um trapo humano. Você que está com um coração como de cera, que está vivendo uma angústia profunda, sendo cercado por cães, tendo as suas vestes partidas, tendo as suas mãos e pés perfurados. Ou seja, vivendo um momento emocionalmente desafiador, fisicamente destrutivo. Você tem passado por tudo isso.
Cadê Deus nesse momento? Então ele vai discricionando tudo isso, aí ele se curva e ora. E ele pede a Deus socorro, pede a Deus misericórdia, pede a Deus que venha, que não fique distante, ele clama por socorro, Deus o atende. E aí chega o verso 25, e olhando para esse 25, eu quero olhar para o todo, e ele diz: de ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia. Em meio a tudo que ele estava vivendo, ele pôde dizer: de ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia. E a primeira coisa que eu gostaria que nós refletíssemos nesse momento é o que tem tematizado o seu louvor e a sua adoração. O que de fato realmente tem conduzido o seu coração a um momento de regozijo, de celebração, de júbilo, de entoar louvores. Nesse momento desafiador e angustiante que estamos vivendo, esse momento de isolamento social, ou pelo menos de distanciamento social, não estamos isolados, ainda conseguimos interagir em algum nível com as pessoas. Ou, de repente, você está passando não só por essa luta que é comum a todo mundo nesse momento, mas por lutas pessoais, lutas familiares, lutas com a sua saúde, com a saúde de um ente querido. Será que você, acho que talvez a primeira pergunta seja, será que você ainda tem conseguido louvar e adorar? Ou a angústia, a dor, o sofrimento tem lhe dominado de tal modo que você está em silêncio? Se você não está em silêncio, e eu espero que não, aí sim cabe aquilo que eu propus no início, que eu coloco aqui como a segunda pergunta, que é: o que tem motivado o seu louvor, a sua adoração? E essa pergunta tem implicações, porque as implicações estão no seguinte: se aquilo que levava você a adorar a Deus e louvar a Deus eram as circunstâncias favoráveis, ou se você tem feito isso por isso, de repente, por mais que você esteja nesse momento desafiador do ponto de vista social, epidemiológico que estamos vivendo, mas ainda assim você consegue ter coisas muito boas nesse momento, o motivo do seu louvor é isso? E se isso faltar? E se isso falhar? Ou se de fato o que tem sido o tema do seu louvor, o tema do meu louvor, será que nós podemos dizer, como disse Davi: de ti, Senhor, vem o tema do meu louvor. Aquilo que eu verbalizo, aquilo que eu externalizo, aquilo que o meu coração transborda quando celebra a vida, o alimento, o pão diário, o sustento, a noite de sono, a coberta que me aquece, o teto que me abriga. Tudo isso, mesmo que sejam coisas externas, eu olho para ti, e é o Senhor, e é quem o Senhor é, que é tema do meu louvor. E pelo fato de quem o Senhor é, e olhando para tudo isso que tenho, independente das limitações, ainda assim eu louvo e adoro, porque o que tenho, o que eu experimento, o que sou e o que vivo, ainda assim é dádiva sua. Então é o Senhor em toda situação, em todo envolvimento, e por isso o nosso coração deve ser motivado por quem Deus é e por aquilo que Ele faz por nós. Esse deve ser o tema do nosso louvor. Esse deve ser o tema da nossa adoração. Isso deve ser o tema
que conduz a nossa vida em celebração e júbilo. Porque quando eu me remeto a esse Deus que é Deus pleno, perfeito, e toda a sua grandeza e toda a sua majestade, não tem como, mesmo passando por momentos aflitivos, angustiantes, de zombaria e desprezo, ainda assim tê-lo como tema de louvor, porque Ele é o Deus que vem em nosso socorro. E aí sim entro no segundo momento, e já caminhando para o desfecho dessa reflexão, que acho muito importante, que é esse olhar para aquilo que esse texto descreve e foi consumado no Calvário em Cristo Jesus. Porque nós éramos merecedores de angústia, de desprezo, de todo esse escárnio que aqui foi descrito. E aí vem Jesus Cristo crucificado e se identifica com a nossa dor e o nosso sofrimento e passa pelos mesmos desafios que nós passamos. Por privações, por aflições, por angústias. Nós temos um Deus que sabe o que é se compadecer, porque Ele se encarnou e viveu tudo isso aqui. Por isso que é um ato profético. Davi aqui está descrevendo a sua angústia, mas ele nem sabia que estava descrevendo a angústia que o nosso Senhor Jesus Cristo também passou em nosso favor. Passou por amor a nós. Ele teve, sim, as suas mãos e pés furados. Ele foi objeto de zombaria e de escárnio. Ele teve as suas vestes partidas. Ele foi crucificado em meu favor e em seu favor, porque nos amava, porque Ele atendeu o nosso socorro. Porque nós, como Davi, ó força, vem em meu socorro, e Deus se fez socorro de modo presente em Cristo Jesus, e este se deu em amor por nós, em nosso lugar, para que nele pudéssemos ter vida. E quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas, é inevitável nós olharmos para isso com um coração celebrante, adorador, e sermos motivados a buscá-lo em intimidade e entoar louvores, porque quando olhamos para Cristo, o crucificado, nós olhamos para aquele que se compadece pelo sofrido, pelos pecadores, por aqueles que necessitam de graça e misericórdia. Ele vem em nosso favor, ou seja, Deus mostra o seu caráter mais uma vez, o seu amor, a sua majestade, e quando nós olhamos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, Ele vira tema do nosso louvor e da nossa adoração. O que nós aprendemos com esse salmo é parar de olhar para as circunstâncias externas e olhar para Cristo como Senhor de nossas vidas e ter nele o tema do nosso louvor. E como tema do nosso louvor, Ele nos deu vida e vida abundante. Ele nos deu esperança de uma vida ao seu lado. Ele nos dá esperança para lidarmos com os desafios da vida. Se estamos passando por um momento desafiador na nossa saúde, Cristo nos dá esperança. Se estamos passando por dificuldades nos nossos relacionamentos familiares, Cristo nos dá esperança. Se estamos passando por momentos desafiadores no nosso caráter afetivo, Cristo nos dá esperança. Porque em Cristo Jesus nós temos a esperança verdadeira e autêntica. E quando nós seguimos o conselho do autor de Hebreus de mantermos os nossos olhos fitos em Jesus, o autor e consumador de nossa fé, nós, enquanto tivermos os nossos olhos nele, caminharemos sobre as águas como Pedro caminhou, e aí vamos superando os desafios que nos amedrontam, que naquele momento era uma tempestade, mas quando a gente desvia o olhar, a gente começa a sofrer as angústias da vida, porque paramos de olhar para Jesus Cristo, aquele que venceu tudo por nós e por amor a nós, e nosso coração. E nós também, quando nos desviamos esse olhar, nós perdemos a segurança da jornada, mas quando nós olhamos para Jesus, para o que Ele fez, nós não só temos segurança na jornada,
que sabemos que temos uma consumação e essa consumação ao seu lado, uma eternidade junto a Ele, onde não haverá mais choro, ranger de dentes, não haverá mais sofrimento, não haverá mais pobreza, não haverá mais miséria, não haverá mais dificuldades, as lágrimas não rolarão mais dos nossos rostos. Mas nós olhamos para Ele, percebemos tudo isso e por isso nós podemos passar por os desafios dessa vida, ainda assim tendo temas de louvor em nossos lábios, e o grande tema, ou os temas, são trazidos e são externalizados à medida que nós olhamos para Cristo como nosso Senhor. Então, o que eu gostaria de deixar, e é basicamente um ponto, essa reflexão, é que, como Davi aqui nos apresentou, no verso 25, dizendo: de ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia, na presença dos que te temem, cumprirei meus votos. Que o tema do nosso louvor possa ser Cristo Jesus. Que quando, não estou dizendo que não há alegria e celebração, por exemplo, quando está tudo bem com a nossa saúde, está tudo bem com a nossa família, está tudo bem com o nosso trabalho, com o nosso sustento, com as nossas afeições. Mas quando nós olharmos para essas coisas, nós devemos ver Cristo e o amor de Deus por nós, porque é Ele que tem feito isso por nós. Então, é dele que deve vir o tema do nosso louvor. Nós, como povo de Deus, nós, como crentes em Cristo Jesus, devemos ter como tema do nosso louvor, Cristo. Porque isso não faz só bem ao coração, bem à nossa mente, é sinal de boa teologia também. Ajuda-nos na caminhada. É tão triste ouvir, e aqui eu vou pegar só um exemplo, porque isso pode acontecer até em mensagens que não são cristológicas, mas são mensagens que são motivacionais. Sem Cristo, autoajuda e pouco apresentando o Evangelho ou nada apresentando do Evangelho. Música, louvores e adoração em que, em vez de ter como tema Cristo Jesus e sua obra por nós, tem como tema o nosso ego, o nosso narciso. Que essa frasezinha de Davi, diante de todo o contexto desse salmo, de ti vem o tema do meu louvor, possa ecoar em nossos corações, direcionando a nossa vida, a nossa consciência, o nosso coração a Cristo Jesus como nosso Senhor, e dele e por tudo aquilo que Ele fez por nós, possa vir os temas do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa mensagem, da criação dos nossos filhos, do relacionamento com a nossa esposa, do relacionamento com os seus maridos, em tudo. O tema que conduz a nossa vida, que expressa o nosso louvor e a nossa adoração, possa ser Jesus Cristo e o Cristo crucificado. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a tê-lo como tema do nosso louvor. Queria convidar você a orar comigo mais uma vez nesse momento. Pai de amor, Senhor de toda graça e misericórdia, é no precioso nome de Jesus que nos curvamos. Tenha compaixão de nós, Senhor, e venha de encontro às nossas necessidades. Ajuda-nos a tê-lo como tema do nosso louvor sempre, porque o Senhor é o único digno de receber adoração, honra, glória, porque é do Senhor a majestade e é do Senhor que vem o nosso socorro. Ajude-nos a olhar para Cristo, independente do momento que estejamos vivendo, pois Ele é o Senhor de nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor. Essa é a nossa oração e o nosso pedido, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos adorar ao Senhor mais uma vez, e daqui a pouco eu volto com a bênção final. Bendito por nós todos,
Chegamos ao final de mais um culto de oração. Eu espero que a graça do Senhor tenha te visitado e por meio da palavra exposta você possa ter tido o encontro e o seu momento com Deus. Eu convido você a orar nesse momento e assim nos despedirmos desse nosso culto. E, se Deus nos permitir, nos encontramos domingo às 10 horas da manhã. Vamos orar. Senhor querido, é diante do Senhor que estamos, agradecidos porque o Senhor é o tema do nosso louvor. O Senhor tem visitado as nossas vidas e os nossos corações, mesmo em momentos difíceis, e tem nos acolhido e nos socorrido. Tenha compaixão de nós, continue a fortalecer-nos cada dia de nossas vidas, orienta os nossos passos e a nossa jornada. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço.